Saúdo o Dr. Filipe e os colegas que estão nesta comunicação. Saúdo todos os presentes a esta hora. É uma boa hora para estarmos descansados, a pensar, a refletir em livros. Eu gostaria de ser muito rápido nesta comunicação, mas existem pelo menos 3 ideias que eu gostava de transmitir-vos, porque depois poderei perder muito tempo durante o processo e por isso mesmo gostaria de avançar já com algumas ideias essenciais. A primeira ideia tem a ver com o contexto desta comunicação. Eu preparei uma comunicação sobre esta perspectiva dos empreendedores e os livros, as bibliotecas, a leitura. E a conclusão a que cheguei é que onde está um empreendedor, está um leitor. Isso é indiscutível. E nós podemos analisar várias obras, vários artigos científicos e esta é a conclusão que declaro logo à partida. Um empreendedor significa um leitor, necessariamente. Mas quem diz isto, diz também um investigador, diz um professor. No fundo, os livros permitem nós desenvolvermos o nosso mundo, a nossa perspectiva da realidade. E por isso mesmo, existem imagens históricas, por exemplo, do Bill Gates, com um saco de livros. E faz-me lembrar também o professor José Eduardo Franco, que anda com um carro de livros, a distribuir livros por todo o país. E quem é empreendedor, ou tem um carro de livros, ou tem uma biblioteca de livros, ou tem um saco de livros para transportar. Porquê? Porque os livros são este modo de nós ampliarmos a nossa cosmovisão. A segunda ideia que eu gostava de transmitir-vos era que, nesta revisão sistemática da literatura, que eu comecei a realizar sobre como é que a leitura pode ser o fator determinante do sucesso dos empreendedores, não encontrei na Web of Science e na Scopus artigos suficientes para fazer uma revisão da literatura. Encontrei um artigo que abordava a temática e encontrei outros 2 artigos que tocavam esta mesma temática. Por isso mesmo não consegui fazer propriamente uma revisão sistemática da literatura. Resultado, tive que começar a produzir ciência através desta matéria. E por isso mesmo o desafio, ao longo deste último tempo, dediquei-me a elaborar uma pequena escala para avaliarmos os hábitos de leitura dos empreendedores, mas que poderemos avaliar também os vossos hábitos de leitura. E então, a leitura como fator determinante para o sucesso dos empreendedores, aqui a passagem para aqui fez com que as letras ficassem ali sobrepostas, mas portanto, a ideia é que realmente o Bill Gates, portanto, existem todos os empreendedores do mundo, um Steve Jobs, estamos a falar dos grandes, mas poderíamos falar também dos mais pequenos, eles andam à volta dos livros. Porquê? Porque isto desenvolve essencialmente 3 aspectos. Por um lado, o conjunto de soft skills, que ajudam muito a pensar criativamente, a ter espírito de iniciativa e a ser capaz de concretizar ideias. E, ao mesmo tempo, os livros permitem o desenvolvimento de competências técnicas e, em terceiro lugar, os livros facultam uma compreensão das tendências no mercado. Estas são as ideias principais que eu gostava de transmitir-vos para depois podermos avançar para outros aspectos. Em termos de literatura, sobre estas questões do empreendedorismo, já temos muita literatura publicada. Ainda ontem víamos o professor Nuno Rebelo aqui a dizer que muitas revisões sistemáticas da literatura têm sido realizadas ultimamente. Esta é uma matéria realmente em expansão. Nós também temos publicado muito sobre o empreendedorismo no mundo global e nesta perspectiva digital. Temos aqui, por exemplo, o programa Piratas dos Sonhos, que está a ser trabalhado ali na Câmara Municipal de Machique, onde está connosco também a senhora vereadora da Educação do município, juntamente com todas as vereadoras destes 4 municípios. Então, tendo em conta estes aspectos, encontramos esta conclusão de fundo que os empreendedores são leitores. O desafio neste momento é: e vocês, que tipo de leitores são? Então, a primeira dinâmica para ocupar os 10 minutos, sem ultrapassar, era que vocês pudessem levantar um pouquinho ou conversar com a pessoa que está ao lado, para conversarem sobre 2 questões. Quem não tem colega ao lado pode se deslocar para encontrar alguém.
A primeira questão é, qual é o livro da vossa vida? Partilhem, por favor. Podem ser 2, 3 pessoas. E, em segundo lugar, qual é o livro que estão a ler neste momento? Aproveitem já. O tempo está a contar. Força. Primeiro. Qual é o livro da vossa vida? Segundo, o que é que estão a ler neste momento? Qual é o livro da mesa de cabeceira? Partilhem, por favor. 1 minuto para partilharem. Ok. Livro... Imaginem quantos livros estão aí a circular nestas partilhas. Livros da vida e livros que estão a ler neste momento. Já partilharam tudo? Vocês partilharam os 3? Sim. Hoje é só um. Este é sempre um assunto, não só de café, mas em qualquer debate. Ok. Avançamos. Preparem os telemóveis, por favor. Vivemos no tempo das tecnologias. Entrem, por favor, neste breve questionário sobre os hábitos de leitura. E através do QR Code, se vocês apontarem a vossa máquina fotográfica para aquele código, vão encontrar esta pequena escala que se responde em 4 minutos e que desafio a que possam responder neste momento. Só precisam de projetar a máquina fotográfica. Os conteúdos da minha comunicação eu já os apresentei quase totalmente. Por isso, agora podemos dedicar-nos aqui a algumas atividades. É só projetar e, se puderem responder, vamos ver já de seguida algumas pequenas respostas que já foram dadas pelos respondentes. Este questionário foi lançado na segunda-feira passada de manhã. Está a circular e, portanto, neste momento já estão 25 respostas. É uma amostra muito pequena, mas no final do mês, de certeza, que teremos já uma amostra suficiente para preparar a validação de uma escala sobre os hábitos de leitura. Basta apontarem para a imagem e automaticamente conseguem recolher o acesso a este questionário. Está bem. Perfeito. A seguir... Ok. Para todos responderem. E, no fundo, o questionário é sobre que tipo de leitor sou, preferências e interesses de leitura, os usos das tecnologias, as influências e o ambiente, as estratégias de leitura e as razões da leitura. Ok, mas sem mais delongas, então, colocando os artigos que falam sobre esta questão dos hábitos e das competências dos empreendedores, chegamos à conclusão destas 3 grandes dimensões: habilidades cognitivas e emocionais, aquelas soft skills que tinha falado, ou seja, a leitura o que faz é com que o Bill Gates seja mais criativo, seja mais inovador, resiliente, tenha pensamento crítico. Por isso mesmo, estas competências, dizem os autores da especialidade, são essenciais para desenvolvermos estas competências. Ao mesmo tempo, os livros permitem desenvolver conhecimentos técnicos de gestão, de marketing, de finanças, como expandir um projeto. E então temos aqui vários autores, livros e artigos científicos sobre esta matéria e, finalmente, este aspecto da expansão do mercado de trabalho. Uma perspectiva do que é que está a acontecer, quais são as tendências, e isso vai permitir uma adaptação a todo o contexto. E nós poderíamos dar imensos exemplos de empreendedores, livros lidos, histórias contadas, todos eles andam por aí. Estas são algumas obras de divulgação que falam sobre, portanto, empreendedores, leitores. Por exemplo, o senhor comendador Rui Nabeiro
Era um grande leitor, não só de livros, mas sobretudo de pessoas. Era capaz de ler se a pessoa estava a precisar de ajuda ou se não estava a precisar de ajuda. E existe um conjunto de obras que apontam para nós aprofundarmos esse assunto. Entre os livros muito lidos pelos empreendedores, referidos nas obras anteriores, temos este do O Vencer, de Jacques Welch, que Belmiro de Azevedo diz ser um livro que deve ser lido e relido continuamente, que ele próprio faz o prefácio e leu e releu, de bom a excelente. Esta é uma das obras também muito lidas internacionalmente pelos empreendedores. E esta obra do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas a literatura também é a paixão de muitos empreendedores. E coloquei estes 3 exemplos referidos por alguns empreendedores, mas poderíamos colocar imensas outras obras. Então temos esta escala que vocês têm em mãos. O que é que está a sobressair? Está a sobressair que quem está a responder são pessoas, sobretudo, com o doutoramento ou o mestrado. O material preferido, estamos entre livros e artigos científicos. Vejam que estamos aqui, significa que há aqui muitos investigadores que estão a responder. Frequência do hábito de leitura, hábitos diários, leitura diária. Aplicativos de leitura mais utilizados, Google, ok, obrigado. Aplicativos dos audiolivros, Word, ou então nenhum. Os audiolivros ainda não estão a ser muito utilizados. Ferramentas digitais mais utilizadas, smartphones, sem dúvida. Tipo de leitura. Costumo ler livros em formato impresso. Aqui isto é engraçado vermos a tendência. Os respondentes estão a apontar muito aqui para o impresso. E depois vão dizer, costumam ler livros em e-books? Não. Ainda não temos muito este hábito de leituras para os lados do e-book. Costumo ouvir audiolivros? Não costumo ouvir os audiolivros. Preferências e interesses da leitura. Leio romances. Engraçado, eu estou espantado com esta resposta, que há aqui 26 que aponta, concordo em geral, mas temos aqui uma discordância muito grande. Portanto, há aqui uma falta, um não uso do romance para relaxar, como forma de desligar temporariamente das preocupações profissionais, o que é muito, portanto, o que é a expressão, o que nós sabemos, como também foi falado aqui a questão da saúde mental, atualmente este desligar das preocupações profissionais é algo de essencial e é cuidar, e no mundo dos empreendedores mais ainda. A questão das biografias, este aspecto eu achei aqui engraçado, temos aqui uma grande procura de biografias, aliás, como víamos ontem no início deste congresso. Sem mais delongas, artigos. Temos aqui muita gente a ler artigos científicos. Até o Cristiano Ronaldo gosta de ler artigos científicos, porque realmente, se nós tivermos o rigor da ciência, e felizmente, tanto na Universidade Aberta, no Centro de Estudos Globais, no Doutoramento de Estudos Globais, temos cada vez mais esta abordagem científica. As tecnologias estão aí para ficar, naturalmente, muito uso das tecnologias. Assinaturas digitais, não tanto. Utilizo os e-readers. Portanto, temos aqui os dispositivos. O ambiente. Aqui a questão da família, naturalmente, desempenha um papel fulcral, como todos nós sabemos, e esse é o tema também de muitas interações na família daqueles que leem. A influência de pessoas próximas é clara, portanto, nós influenciamos-nos, contagiamos-nos nesta questão da leitura, estratégias de leitura, resumos. A maior parte dos respondentes dizem que realmente escrevem no livro ou fazem os resumos. Costumo ler, ver resumos, resenhas de livros. Há uma tendência aqui para a procura também destas resenhas. Dedico um tempo específico na minha rotina diária à leitura? Sim. Razões da leitura. Vocês têm aí várias razões. Aqui, simplesmente, um exemplo. Melhorar a eficiência e a produtividade no âmbito profissional. E ainda tomar decisões informadas e conscientes e, para terminar, cuidar do meu bem-estar mental e emocional. Portanto, a leitura está correlacionada com este aspecto. Resumindo e concluindo, soft skills, competências técnicas, ler a tendência dos mercados, dá origem aos empreendedores bem-sucedidos. E agora temos aqui a análise da revisão da literatura, que pode ser feita com estas 3 grandes categorias e com estes códigos que vocês têm aqui, e vai ser isto que vai permitir desenvolvermos todo este trabalho. Da minha parte, muito obrigado, porque o tempo esgotou-se e não vale a pena nem passar nem mais um segundo. Obrigado pela atenção.